Valeu, gente. Boa noite. Queria pedir a vocês, primeiramente, que vocês depois se inscrevam, deem like, olhem aí os vídeos da gente para dar essa força, certo? Bom, a gente vai para um terceiro tópico do, do Ratimut Rosa, certo? Ainda da primeira parte. Reflexões preliminares para uma teoria da aceleração social. Queria dizer para vocês também que essa leitura é uma leitura exploratória, vamos assim dizer, certo? Aqui não procuramos definir nada completamente de forma acabada. São interpretações que surgem, são esforços, né, na tentativa de compreender a ideia do autor, certo? E eu acho que é isso que é interessante nesse grupo, né? Nessa busca. Estão ouvindo fogos aí, desculpa aí, é daqui do bairro. Então, seguinte, até aqui a gente tem percebido uma certa orientação do autor, né? Na busca de compreender determinadas rupturas, né? Vamos dizer assim, que seja até aqui o autor tentou fazer uma retomada, né, de uma perspectiva temporal, né, que, segundo ele, alguns autores tentaram, mas muitos foram para lados ou muito imprecisos da questão temporal, ou alguns foram muito pela linha filosófica, metafísica, outros foram muito na tentativa positivista, mas pouco detalhada, né? De forma que a tomada de uma perspectiva temporal capaz de aprender as várias percepções, né, no que concerne às rupturas sociais, permitindo uma análise mais apurada para aprender no desenvolvimento das sociedades ocidentais, né, e permitir uma definição empírica e precisa, né, ou, em outras palavras, o autor está tentando aqui uma compreensão ou uma definição normativa no contexto da modernidade, né, a partir da análise de estruturas temporais, né, de algumas categorias que a gente vai, com o tempo, vai conhecer, que ele vai explorar, né, e também, de agora em diante, ele vai tentar esclarecer, né, alguns pressupostos, né, metodológicos para demonstrar que o estudo das estruturas temporais como objetos do diagnóstico sociocientífico do tempo e do conceito de modernidade vai contribuir para essa compreensão, né, dessas várias percepções ou perspectiva das rupturas sociais, permitindo assim essa compreensão, né, ou a definição normativa dessa modernidade a qual ele tanto persegue, né, isso que pode ser chamado de modernidade tardia ou pós-modernidade, enfim, há uma certa
imprecisão, assim, né? Porque há autores que apostam nessa divisão, há outros que não apostam nessa divisão. Parece que o autor coloca em interrogação essa questão e acho que vai procurar responder de acordo com essa perspectiva, né, de uma ruptura da modernidade, né, e até uma possível pós-modernidade, certo? Então, a gente vai começar essa leitura desse ponto 3, reflexões preliminares para uma teoria da aceleração social, certo? Vocês me desculpem aí, eu estou com uma garganta um pouco inflamada, mas vou tentar ler aqui da melhor forma possível, tá? Compreensivelmente. Então, vamos lá. A necessidade de fazer das próprias estruturas temporais objeto do diagnóstico sociocientífico do tempo presente e das determinações do conceito de poder mostrar brota naturalmente, entre aspas, por assim dizer, da autoobservação da modernidade e se impõe verdadeiramente ao cientista social sensível. Ela justifica a esperança de que os desenvolvimentos postulados e diagnosticados da globalização, da desintegração, da individualização e da sociedade de informação, etc., poderiam dar-nos a conhecer como formas fenomênicas múltiplas de uma mesma lógica evolutiva. Assim, no próximo capítulo, interpelarei mais precisamente as já existentes autoobservações da modernidade relativas ao tempo em seu conteúdo sistemático, para daí formar a base da minha própria teoria da aceleração. É necessário, no entanto, primeiramente, esclarecer os pressupostos metodológicos e teóricos dessa empreitada. A experiência de modernização é uma experiência de aceleração. Essa é a hipótese inicial desse trabalho. Entretanto, apenas a análise sociocientífica pode responder propriamente à pergunta a respeito de quais categorias de análise são mais instrutivas para se compreender e esclarecer a dinâmica de desenvolvimento estrutural e cultural da modernidade. Por isso, a pertinência e o potencial exploratório da suposição de que a aceleração seja a característica central da transformação das estruturas temporais e, como tal, uma força fundamental na modernidade, formadora de estruturas e cunhadora da cultura, ainda precisam ser demonstradas no que se segue. Recentemente, alguns autores alegaram que a experiência temporal marcante da modernidade tardia seria não mais a aceleração, mas a simultaneidade de acontecimentos e processos altamente heterogêneos, que levariam a uma perspectiva temporal de um presente estendido, Brose, ou dilatado, Novotny. Partilho amplamente tal diagnóstico, porém tentarei mostrar que a mudança de consciência e dos horizontes temporais aqui observados representam a consequência e uma manifestação, uma nova fase do processo de aceleração social, não podendo ser interpretada como uma substituição através de um novo princípio temporal. Trata-se de uma consequência da já mencionada temporalização do tempo, causada por processos de aceleração. Outra objeção ao diagnóstico da aceleração afirma que os processos aceleratórios seriam quase sempre acompanhados por tendências de postergação, retardamento e diminuição da velocidade.
de forma que mudanças em estruturas temporais sempre teriam que ser interpretadas como manifestações complexas dessa interação. Aceleração e desaceleração são, segundo essa interpretação, tendências temporais universais básicas de igual importância. Embora eu concorde com a objeção de que toda teoria da aceleração com pretensões sistemáticas tenha que levar em conta os respectivos processos de retardamento, estou convicto de que poder demonstrar que no processo de modernização as forças de aceleração e desaceleração não se equilibram, estando distribuídas numa relação altamente unilateral, as detectáveis tendência à inércia podem ser interpretadas como residuais ou como formas de reação a processo de aceleração e, por vezes, como funcionais à aceleração. Ou seja, elas são, de toda forma, secundárias às forças de aceleração. Isto é válido a despeito da observação central nessa investigação de que as forças aceleratórias da modernidade trazem em si uma qualidade transformadora do tempo que conduz a manifestações epifenomênicas de estagnação. Uma definição sociocientífica da modernidade que tome a categoria da aceleração como seu ponto de partida está, antes de tudo, diante das questões, ao mesmo tempo claras e ainda assim difíceis de ser respondidas. O que significa aceleração social? E o que exatamente se acelera no processo da modernização? A confusão e o desentendimento acerca das respostas corretas a essas perguntas são tão grandes quanto o reconhecimento da aceleração social como fato. Não há até hoje um conceito claro de aceleração sociologicamente definido, e muito menos uma teoria da aceleração. Nota 79. A noção de aceleração, que originalmente descrevia a condição de corpos materiais em movimento, migrou de forma gradual e injustificada para a esfera das relações sociais, e agora reivindica controlar a própria história. Lamenta, com razão, Jean Chenot. Fim da nota. Com isso, os conceitos de velocidade e aceleração são em grave negligência para com as categorias da física e da lógica, frequentemente usados como sinônimos, ou seja, observações da aceleração e da alta velocidade de processos são tratados como uma única coisa. No entanto, a situação com relação ao conceito de velocidade não apresenta condições muito melhores. Também ele não foi precisado para além de seu significado físico, como comenta Stephen Breuer em seu estudo sobre a dromologia de polvirilho, que infelizmente renuncia às definições conceituais exatas. Citação. Quão pouco sabemos sobre a velocidade. A sociologia trata do sentido, a economia da riqueza ou da pobreza, as ciências políticas do poder, fenômenos, portanto, que têm pouca ou nenhuma relação com a velocidade em si, seria a equação V igual ΔS sobre ΔT. Tudo o que há para ser dito sobre um fenômeno do qual depende nada menos que a sobrevivência deste planeta. Aqui o delta
Δs sobre o delta t é a equação, né, da velocidade, né, da física. Espaço sobre tempo, né, daria a velocidade. Fim da citação. Permanece obscuro, no entanto, não apenas o que se deve entender por aceleração social, mas ainda a que ela realmente se refere. Ou seja, onde é que está o aí que essa a menção citação aí? 46. Ah, é uma nota de rodapé? Não, é uma citação do. É porque eu não estou enxergando a tela, não, porque no aparelho que eu estou aqui eu não consigo ver, não. Certo. É uma citação do Breuer. Né? Tem até a nota 80 aqui, logo na citação, que ele fala: entretanto, há que se contradizer a divisão do trabalho entre disciplinas propostas por Breuer. Não, mas porque Obviamente. ele mencionou a questão da Uhum. formalização da perspectiva da física aí, né? O É, Marcelo é físico, qualquer coisa pode pedir auxílio a ele aí, no sentido do comentário, né? De como é que isso se encaixa. Ele tá calado aí, mas não vai quem? passar despercebido, não. O Marcel é Marcel. estudante de física. Ah, tá. É sério, pô. Tá ligado? Perfeito, ótimo. Que bom, é ótimo. Pessoal das exatas aqui participando. Bora, Marcel, o que é que tu acha disso aí? Se pronuncia aí. Quando vê se ele não tá nem aí, ele só tu Certo. entrou na chamada e dane-se. É. Aí Tô continua. escutando, pô. Eu tô escutando. Sim, aí tu acha que essa citação é pertinente? Como é que é? Cara, acho que não tem muita coisa pra acrescentar, não. O que tinha pra dizer, o Nelson já disse, né? Beleza. Basicamente, tá capturando aí o conceito da física, né? Que descreve a rapidez do corpo material no espaço. E estabelece uma relação quantitativa, né? Ou seja, chama de velocidade. Mas tem que saber que isso aí é uma velocidade particular, né? Não é exatamente velocidade como um conceito geral. Então, Uhum. isso é uma velocidade média, sei lá, só Isso. chamaria, né? Massa. É, ele diz que não vai acrescentar nada, mas já dá as cutucadas, né? É. É importante. Bem, pelo menos é um pouco o que eu lembro das minhas aulas de física, né? De ensino médio. Não tô tão. Eu sei que é delta S sobre delta T, é espaço sobre tempo. Mas vamos lá. Permanece obscuro, no entretanto, não apenas o que se deve entender por aceleração social, mas ainda a que ela realmente se refere, ou seja, o que constitui sua área de abrangência nos diagnósticos temporais existentes até o momento, sejam sociológicos, cotidianos ou da alta cultura, é apresentada sem grande fundamentação. Toda uma série de possibilidades. A história, nota 81. A esse respeito, ver Kozilek, que traz incontáveis evidências da diagnose de uma aceleração histórica, embora suas evidências também deixem claro o quanto as categorias abordadas são tratadas como permutáveis, e ainda empreende uma das únicas tentativas de abarcar a ideia de uma aceleração histórica de forma analítica. Fim da nota 81. Continuando. Se aceleraria a cultura, a sociedade, a velocidade da vida, ou até o próprio tempo, como sempre se afirma no decorrer do processo de modernização, desde o princípio até hoje, com que esses diagnósticos são combinados aleatoriamente e os conceitos, via de regra, usados para designar os mesmos fenômenos, quase como sinônimos,
e sem qualquer senso de discriminação analítica. Tem uma obra, só para comentar aqui rapidinho, tem uma obra desse mesmo Kozlek, né, desse historiador, Reinhard Kozlek, História dos Conceitos. Quem tiver a oportunidade depois para obter esse livro, é muito bom, que ele faz um apanhado histórico do nascimento, surgimento e evolução dos conceitos filosóficos e tudo mais. Certo? Muito bacana, para quem é interessado por essa parte da história. Continuando. São usados para designar os mesmos fenômenos, quase sinônimos. Oi. Rapidinho, desculpa interromper. Oi, Alberto, falei. Mas, tu acha que ele está caminhando agora para que ponto da linha argumentativa dele, tendo em vista do que tu apresentou no início? Uhum. Acho que ele está se distendendo para onde? Se tiver condições também de comentar, senão continua a ler aí. Ele está preparando aí um pouco o caminho para apresentar depois as categorias mais para frente. Para fazer aquele movimento que a gente questionou alguns encontros atrás, é isso? Uhum, sim. Beleza. Portanto, não surpreende que se encontrem inúmeros trabalhos sociocientíficos, e não apenas nos de segunda categoria, a afirmação indiscriminada e grosseira de que na sociedade moderna ou contemporânea tudo, por fim, se acelera, e esse tudo dele está em negrito, está fazendo uma certa ênfase, né, toda uma questão, uma problemática sobre quais são as instâncias da sociedade que estão realmente acelerando e quais não estão. Então há toda uma problemática em cima disso. Peraí, eu escutei Heidegger aí, foi ou foi outra palavra? Oi? Eu não sei se você falou Heidegger ou se eu estou com Heidegger na cabeça o tempo todo. Pronto, tem um problema na minha cabeça, então. Então não falei Heidegger, não. Agora então, o Marcelo vai tirar onda. Pode tirar onda, Marcelo. Pode tirar onda. Hã? Não, é porque Marcelo fica tirando onda, que eu vivo com Heidegger na cabeça, Marcelo e o Lázaro, né? Toda vez que fala Heidegger eu apareço, né? Mas foi engano da minha audição. Ou você é o heideggeriano ou você é o hegeliano, né? Você fica não, na verdade eu sou anti-heideggeriano desde o começo que eu comecei a estudar Heidegger porque eu sou anti-heideggeriano, tá ligado? Eu comecei a estudar por causa disso. Mas não importa, o que importa é que os outros acham que você é. Aí é problema deles. Ai, Alberto é uma figura. Vamos lá. Por fim, se aceleraria. É quase desnecessário ressaltar a falsidade dessa afirmação. Um simples olhar para o dia a dia mostra que uma série de processos se tornam mais lentos, especialmente desagradáveis no engarrafamento do trânsito ou das reformas políticas, enquanto outros oferecem resistência tenaz a toda tentativa de aceleração. Os processos mais sensíveis são os relativos ao corpo humano, como gravidez ou resfriados. Uma teoria sistemática da aceleração social não pode deixar de, primeiramente, propor uma definição categorial exata dos fenômenos de aceleração. Capítulo 3, 1 e 2, assim como os capítulos 4 a 5, com a qual se verifique, especialmente, em que medida esses fenômenos identificados em sua totalidade podem ser descritos como aceleração da sociedade. O que constitui... Então ele está evocando, pelo que eu entendi, uma noção de totalidade baseada nessa possibilidade de categorização, né? É por isso que eu acho que eu entendi errado alguma palavra ali, porque a acústica não está muito boa aqui no texto. Mas enfim, ele falou de uma questão de uma totalidade e aí me lembrou uma possibilidade da ideia de quadratura também, tá ligado? A partir de Heidegger, você falou alguma palavra ali que me lembrou ou que me soou como Heidegger
Mas é interessante, né? Porque vamos, talvez, um dia, quando terminarmos essa leitura, perceber como é que ele evoca essa noção de totalidade que é tão cara, né? A todos que a evocam, de certa forma. É, verdade. A minha dicção não tá boa também. Eu tomei uma chuva danada hoje de manhã e acho que tô gripando e a garganta tá mal. Minha voz tá meio nasalar. Continuando. Então, isso aí ele vai falar sobre essas questões nos capítulos 3, ponto 1 e 2, e capítulo 4 a 5. Né? Lá para frente ele vai explicar melhor essas questões, né, da teoria sistemática da aceleração, propondo uma definição, né, dessas categorias. Voltando. Lembrando que talvez a questão categorial que ele evoca aí é uma espécie de conjunção a partir de uma característica de uma plataforma indicativa, né? Que não é. Mas mesmo assim traz problemas, mas assim, enfim. Sim. Vamos acompanhar. Com a qual se verifique, especialmente, em que medida esses fenômenos identificados, em sua totalidade, podem ser descritos como aceleração da sociedade, o que constitui uma exigência categorialmente diferente daquela proposta pela tese de uma aceleração de desenvolvimento centrais na sociedade. Isso só poderá ser decidido quando a definição de processos aceleratórios for confrontada com uma identificação categorial análoga dos fenômenos sociais relevantes de diminuição de velocidade e inércia. Capítulo 3.3. Dessa base dependerá decisivamente a definição precisa da aceleração das forças de aceleração e do retardamento, ou seja, de movimento e de inércia. Então, ele já está apontando aqui os limites, né, dessas categorias, de como elas se organizam, elas se formam, né, dentro de um... É uma totalidade, mas não é uma totalidade acabada, completa. É a totalidade circunscrita dentro de determinado fenômeno, determinadas instâncias, né, fenomênicas da sociedade, vamos assim dizer. Entalpia e entropia, é o que ele está querendo dizer. Na segunda parte desse estudo, é interessante que ele vai demarcando e ele vai orientando o leitor, né, o que ele vai fazer em tal parte. Será que ele está evocando uma questão libidinal aí do ponto de vista energético, do modo geral? Porque isso parece... não psicanalítico do ponto de vista freudiano, mas assim, me parece um pouco abrangente, né? Uhum. Porque quando ele fala essa questão desses outros termos que ele utilizou, me evoca justamente uma noção mais totalizante, porque é isso que ele está dizendo anteriormente. Né? Não sei, é uma percepção. Mas com certos... Caramba, eu não acho que seja totalizante no sentido de coisa acabada, mas... Não é coisa acabada o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma espécie de dinamicidade que não é acabada, mas uma totalidade que ocorre, né? Que se dinamiza dentro de uma possibilidade mais geral. Eu entendo dessa maneira. Isso é um problema também para mim, mas tipo, não é nesse sentido mais crítico, corriqueiro que se faz esse tipo de concepção. Mas a minha pergunta é, Timothy Rosa se compromete, o que me traz uma dúvida, né? Como ele é um oriundo da escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt tem uma certa herança psicanalítica, e até agora eu não tinha percebido essa herança psicanalítica dele. Há um diálogo com possibilidades dentro desses aspectos aqui, evocando essa concepção libidinal que não seja freudiana, junguiana, lacaniana, mas que de alguma maneira flerte com uma reelaboração dessa questão, por mais que não seja a área dele de origem. O que você acha? Eu não tenho
eu, eu, é, eu Não acho tem condição de falar. que Dane-se. Consegue a leitura, então. não Mas tem, assim, não me tem parece que uma, ele evoca isso, tá não ligado? tenho uma certeza, não tenho certeza ainda disso, não. Me parece que há sim uma certa influência, mas não tão explícita Indireta, né? Não direta. diretamente como, por exemplo, faz o Bill Churran, vamos assim dizer, que tem marcadamente uma influência grande na psicanálise. Não, mas o engraçado é que o Bicho Han não faz referências tão diretas assim. Mas você sabe que tá lá e que não vão ficar fincadas em um autor e outro. Eu acho que o autor que fica mais marcado ali no Bicho Han é Hegel e Heidegger, tá ligado? O tempo inteiro. Não, Mas mas assim, dá para perceber bastante o Freud em Bill Churran. não dá, mas assim, eu acho Todos que tem, os tem outro. conceitos que ele trabalha, toda a forma como ele resgata Não, a até dá, mas eu questão. não vejo como assim, fazer uma associação tão direta do Bill Churran com o Freud. Eu faço uma associação maior, isso sou eu, tá ligado? Uhum. Com o Hegel, diretamente. Não, sim, Hegel está forte, né? Mas eu acho que dá para fazer a associação. Mas Agora, beleza, mas assim, minha questão era essa, é uhum, tipo, sim, você sim. percebe esse movimento e você Não, percebe se esse movimento é eu muito acho que rosa ele ainda direto ou indireto. continua. Na minha particularidade, particularmente falando, até agora, até esse momento, né? Como eu ainda estou nesse processo também de entendimento do autor, até agora eu acho que ele puxa ainda a partir da escola de Frankfurt alguns problemas, alguns pontos, mas não tão assim explícitos, vamos assim dizer, não tão Ok, massa, gostei. lançados, né? Mas que a gente também não possa estabelecer algumas relações. Continuando. Há uma análise primeiramente fenomenológica, ou seja, focada em suas formas de manifestação e em seus mecanismos de ação. Antes de me voltar na terceira parte, a questão fundamental para toda a teoria da aceleração, sobre o qual o nexo que se estabelece entre os processos de aceleração identificados e quais são as suas forças motrizes, somente se for possível demonstrar que os fenômenos aceleratórios não são integralmente redutíveis a consequências de outras tendências fundamentais do processo de modernização, como da diferenciação funcional ou da individualização. Pode a hipótese aqui postulada de que a aceleração seria um princípio fundamental autônomo da modernidade. Pretender alguma plausibilidade inicial. Como resultará no decorrer da investigação, a dinâmica da aceleração moderna pode ser identificada como um processo circular autopropulsionado, espiral aceleratória, que é impelido, no entanto, de forma complementar por três motores externos, distinguíveis analiticamente, de natureza econômica, cultural e socioestrutural, com as quais ela se encontra em interação dinâmica. Capítulo 7 e 8. Em contrapartida, dois aceleradores históricos colossais, Estado e Exército, vão passando cada vez mais para um segundo plano como fatores de propulsão da modernidade tardia. Hoje, eles parecem ter um efeito antes de frenagem que de dinamização sobre os processos de desenvolvimento social. Na quarta e última parte do presente trabalho, me ocuparei das consequências dos processos de aceleração social trabalhadas. Como mostrado, uma análise das estruturas temporais da sociedade oferece uma chance de apreender simultaneamente tanto desenvolvimentos estruturais sistêmicos quanto transformações relativas à ação e ao sujeito, além de possibilitar relacioná-los uns com os outros. Como indiquei há pouco, as forças de aceleração da sociedade contemporânea, na transição do século XX para o século XXI,
operam, de fato, uma transformação categorial e uma redefinição das relações individuais e coletivas, ou seja, tanto das formas de identidade dominantes como das formas de autoefetuação política ou de direcionamento da sociedade. Capítulos 11 e 12. A base de tal argumentação é a ideia de que o processo aceleratório da modernidade não toma um curso linear. A aceleração de desenvolvimentos e processos sociais não se dá apenas como um aumento escalar quantitativo que deixaria a natureza desses processos intacta, até mesmo em razão da complexa estratificação de modelos e horizontes temporais. Assim como a aceleração de uma série de fotos pode, após uma determinada velocidade, dar-lhes vida, ao fazer de cada uma delas imagens animadas, num filme, ou como o movimento acelerado de moléculas modifica o estado agregado de materiais, sólido, líquido e gasoso, em pontos críticos de mudança de estado físico, assim também a aceleração de processos sociais provoca ocasionalmente uma transmutação dos mesmos. Do capítulo 10 ao 13, será desenvolvida a tese de que a dinâmica nas estruturas temporais da sociedade, no princípio dos tempos modernos, resultou em consequências fundamentalmente diversas daquelas que marcaram a transição para o século XXI, na qual causaram a ruptura na estrutura social, cultural e das formas de identidade da sociedade moderna, que tem como consequência, de fato, uma outra sociedade. É a tal... E aí? Parece que aí a tal ruptura de uma modernidade para uma modernidade tardia, por exemplo, né? Não, mas aí, especificamente, o que é que você acha que ele está desenvolvendo nesse momento aqui, quando ele diz, por exemplo, há uma contínua estratificação complexa desses fatores, tá vendo? Eu interpreto de uma maneira isso aí. Interpreto dentro de uma lógica da necessidade. E, tipo, eu tava pensando nisso hoje, por incrível que pareça, velho. Continuamente pensando sobre Hegel, né? Assim, o cara dorme e acorda pensando em Hegel, né? Tipo, esse sou eu, né? De certa forma. Mas, assim, como a necessidade, ela tem a sua variabilidade dentro de uma lógica plataformizada socialmente, que é um pouco do que o Rosa me parece que está falando aqui durante o livro, mas também nesse trecho que está, né, como isso transita dentro de um âmbito de transgressão que é um pouco, digamos assim, viciado, não é uma palavra muito, não está muito na moda, né, usar essa palavra, mas assim, é um pouco, exige uma espécie de uma repetição que talvez esteja circunscrita dentro de uma dinamicidade daquilo que a gente entende como necessidade, mas exige uma necessidade, né, da volubilidade entre manutenção e transgressão, mas ao mesmo tempo tem certas características entre modernidade e essa possibilidade da pós-modernidade que exigem uma outra lógica dessas possibilidades. É como se fosse uma mudança de uma dinâmica de autopercepção, saca? De uma dinâmica geral, que é inevitavelmente uma lógica hegeliana, por mais contraditório que isso pareça, e parece que tudo se resume a Hegel, mas Hegel, se eu não me engano, se eu não me engano, que isso esteja citado dentro dessa concepção, nesse texto, talvez, né, ele teve uma sacada que é muito difícil de escapar, que é a questão da superlativização, sabe, de certos comportamentos que se socializam e se institucionalizam dentro da lógica do espírito, tá ligado? Da concepção da espiritualização de uma lógica excepcional que surge no momento histórico. E aí, isso não é um mérito de Hegel, mas assim,
É uma autocompreensão de algo que ocorre constantemente, inevitavelmente, por mais que seja a lógica X ou Y, W ou Z. Tá? Não sei se eu estou viajando aqui, mas assim, me parece que o Rosa está evocando algumas questões nesse sentido. Certo. E aí? Rapaz, algumas questões que realmente ainda não estão. Eu queria uma dúvida contigo, que você estuda entendimento de Hegel muito bom. O processo histórico de desenvolvimento da sociedade, em Hegel, ela se dá de forma linear, linear exponencial, ou ela é cíclica? Então, tem uma compreensão do ponto de vista histórico que é linear teleológico, né? Entretanto, há inúmeras aberturas do ponto de vista da investigação epistemológica, que não era o intuito de Hegel, né? E aí tem que deixar isso bem claro, né? O intuito de Hegel era desenvolver uma espécie de supressão, né? Dos aspectos contingentes que ele considerava, inclusive, nocivos a partir da fenomenologia do espírito, né? Do ponto de vista da necessidade histórica e detrimento desses aspectos contingentes. Ele faz isso constantemente no desenvolvimento da fenomenologia do espírito. Né? Não quero dizer que com isso ele faz completamente com sucesso, porque seria um absurdo, mas ele pretende isso e ele fica travando essa batalha durante toda a fenomenologia do espírito, de necessidade e contingência. Né? E aí é até um ponto que vários outros intérpretes ou críticos dele vão tentar sobrepor. O Miyasu, por exemplo, né, que é um contemporâneo, entre aspas, né, surgiu em 2009, mas em termos de filosofia isso é ontem, né? Ele reverte essa questão, né, da contingência em detrimento da necessidade, né? Mas essa é outra história. O que eu quero dizer é o seguinte: o Hegel é um persecutório da questão da necessidade em detrimento da contingência, apesar que ele coloca um lugar para a contingência dentro dessa perspectiva do desenvolvimento da consciência. Vamos lembrar que a fenomenologia do espírito ela parte da consciência para se realizar no espírito, que desenvolve-se a partir de uma perspectiva histórica do Estado, né, da família, né, do conceito filosófico ele mesmo, lá na ciência da lógica, etc. Mas a questão do Hegel, na verdade, no final das contas, repete tua pergunta aí, porque eu acho que eu já me descolei dela há muito tempo. Não, eu queria só entender, dentro dessas ideias de história, né, de desenvolvimento Exato. da história, né, essa coisa do progresso, desenvolvimento da história, Pronto, eu também lembrei. Linear Não? ou linear Ok. exponencial ou cíclica? A teleologia em Hegel, do ponto de vista de uma realização histórica enquanto necessidade, saca? Principalmente na finalização da concepção da consciência que realiza-se no espírito, principalmente na conclusão da fenomenologia do espírito. Entretanto, há inúmeras aberturas e tem vários estudos sobre isso, inclusive eu estou até traduzindo mais um estudo sobre como há inúmeras aberturas e possibilidades do Hegel, de se utilizar do Hegel para assim, perfurar ou sobrepor a concepção hegeliana que se cita ali na fenomenologia, mas que de alguma maneira é colocada avante na ciência da lógica, né, que repete uma concepção que retroage dentro de uma linha de raciocínio, dentro do processo dialético, né, mas que não é reacionário estanque, né, mas assim, que evoca o que vem, que na verdade que se sobrepõe a uma noção de temporalidade comum, inclusive cronificada, que é algo que o Hartwig Rosa traz nesse texto, saca? Então, o Heidegger tentou fazer isso, inclusive, com Hegel. O Heidegger não está descolado de forma nenhuma de Hegel, em texto algum, em momento algum. Tá? Eu comecei a estudar o Heidegger
por uma certa indagação que era muito próxima do Hegel, e eu comecei a estudar ambos de uma maneira muito próxima, e eu consegui perceber essa proximidade entre ambos, dentro de uma compreensão que o Heidegger não tem uma questão de falar sobre dialética de uma maneira constante, mas ele está processualizando essa questão também. Mas, assim, o que eu quero deixar claro, assim, para não me estender mais do que eu já estou me estendendo, porque é uma questão muito complicada de lidar, tem vários fatores, é que tanto existe uma concepção progressiva, teleológica, dinamizada, plataformizada do Hegel como possibilidade que se justifica nos textos dele, mas como também existe uma questão retroativa, cíclica, e que não é exatamente determinante desse ponto de vista, né? Há algumas possibilidades ali. Eu recomendo uma aula, que eu acho que eu já coloquei, inclusive, em alguns dos grupos aí, que é do Jesus Vasquez, que é um acadêmico, não sei nem se ele morreu, porque ele é tão jurássico, né? E eu não sei nem se ele está vivo. Tá Ele vivo faz sim, ele tava na Ampof. Mas eu não sei se ele está vivo agora, né? Ah, sim. Você não tem como provar isso. Mas, enfim, a questão é a seguinte: tem uma aula dele que é muito interessante, que aborda exatamente essa questão. Eu já repostei no canal e eu posso repostar novamente aí, que aborda exatamente essa questão com maior excelência do que a capacidade que eu posso elaborar aqui de alguma maneira. Eu acho que aí eu jogo lá. Certo. É porque a forma como o Rosa está aprendendo essa noção de tempo, ela lembra não a forma cíclica nem linear, mas de uma forma espiralada, certo? De uma forma espiral. Por quê? Porque o ponto... Aí tem aquela forma espiral que você tem até na matemática, né? Usar a geometria, você vai para um ponto, ela vai aumentando, né? Vai formando de acordo com a área. Eu esqueci. Acho que é de Fibonacci, alguma coisa assim. Não sei se eu estou enganado. Se alguém, o colega aí da física pode dizer se é a equação de Fibonacci, né? Que vai aumentando, né? Vai formando a espiral. Sim, mas isso aí é uma elaboração geométrica Sim, mas é da isso equação mesmo. de Fibonacci. Né? Sim, mas é isso mesmo. Eu quero pegar essa representação mesmo, né? O pensamento do Rosa, pelo menos que eu estou entendendo, ela tem uma formação, como a história, como a modernidade, ela é definida por combinações fatídicas de crescimento e aceleração, né? De aceleração e a força aumentativa, ela vai se estendendo e vai se afastando do seu centro, de forma que vai formando uma história no formato espiralar, justamente para encaixar essas duas categorias, vamos assim dizer, tá? de aceleração e aumento dessa aceleração, certo? Então, é dessa forma que o Rosa está apresentando e como eu apreendo. E é por isso que eu queria tirar dúvida contigo de como seria essa representação da modalidade né, do desenvolvimento histórico para Hegel. Não tem representação. Se seria linear, né, um progresso assim, indo de um ponto, evoluindo num progresso até outro, ou seria algo que estirar contigo, né? Nesse sentido, parece ter uma certa diferença. Não, veja só, a questão é a seguinte. Não existe uma concepção que seja, digamos assim, representativa em Hegel. A representação é uma espécie de abominação para Hegel, tá ligado?
Não tem como representar a história, sabe? Isso está explícito desde a introdução da própria fenomenologia do Não, mas espírito. o que eu tô. Não, mas não Não, é. beleza. Não, eu entendi, mas assim, pode falar aí. É isso só a nível de entendimento, de ilustração, entende? Em termos de ilustração, para a gente para entender aqui Ok, como é esse beleza. Mas é porque essa não questão. necessariamente de uma nesse sentido que você está Não, colocando. É mas uma é coisa porque mais simples, mais simples aqui para a gente entender, certo? não, eu entendi, mas é porque, tipo, a questão da representação, por mais que eu entenda que você compreende isso, ela nunca é tão simples. Porque é o seguinte, por mais que eu tente. Pronto, eu vou dar um exemplo assim categórico. Quando qualquer pessoa, quando teve a oportunidade de estudar Hegel no ensino médio, se é que teve ensino médio, se é que estudou filosofia no ensino médio, e se é que estudou filosofia no ensino médio, teve a oportunidade de chegar a Hegel, porque eu acho que é muito difícil isso, né, teve uma compreensão no ensino médio de que a dialética hegeliana, né, é aquela velha tríade, né, entre Aham. é, tipo, é, uma elaboração tal, uma específica que se contrapõe, e uma outra que realiza uma espécie de uma síntese, né? Aham. E, tipo, isso é uma deturpação completa do pensamento hegeliano, por mais que seja interessante, desde que você explique, desde que você tenha condições de majoritariamente desenvolver o que é que isso significa. Não é completamente errado, mas é uma redução representativa que continua É. sendo reproduzida dentro da lógica, inclusive acadêmica, de alguma forma. Esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Tá? Aí, às vezes, isso pode. Não estou dizendo que é uma questão do que você está falando, do que você disse, sabe? Mas a questão do processo histórico em Hegel, existem algumas possibilidades, que é justamente essa possibilidade de uma concepção linear que atinge um cume, inclusive essa concepção espiralada, ela não resolve muito a questão da teleologia, sabe? Quem comenta isso em algum livro que eu não vou lembrar agora qual é o próprio Slavoj Žižek, né? Ele fala sobre esse espiralar como algo que precisa ser superado como uma abertura desse espiralar, porque isso envolve uma ascendência, né? E se há ascendência, há teleologia, e ele abdica disso, né? Do ponto de vista de que ele produz uma dialética da abertura, né? De uma apropriação daquilo que Hegel possibilita, né? Então, em Hegel há uma determinação histórica do ponto de vista de que há a apropriação que o próprio Fukuyama faz dessa concepção de fim da história, etc., que, assim, é incorreta, mas ao mesmo tempo tem um certo fundamento de ser, né? Mas não é completamente realizável, porque a questão do Hegel era entre a continuidade, necessidade de contingência, por mais que ele tivesse uma compreensão da necessidade enquanto uma prioridade, mas a necessidade não é circunscrita como o fim de tudo, tá ligado? O fim de tudo dentro de um âmbito representativo, né? Mas dentro de um âmbito que possa ser, assim, continuamente produzido, né? E aí é por isso que eu recomendo, às vezes, o livro do Pascal Zorn, porque ele trabalha essas questões de uma maneira muito interessante, entre aquilo que, por muitas vezes, alguns anti-hegelianos ou alguns hegelianos anti-pós-modernos, que essa terminologia já é um absurdo para mim, né, trabalham concepções, inclusive, que existem dentro da lógica de Hegel, em detrimento de certos diagnósticos que o Deleuze faz, que muitas pessoas se apropriam para querer criticar uma certa concepção epistemológica que supostamente existe no Hegel, tá ligado? Mas, assim, quando eu comecei a ler a ciência da lógica, eu comecei a ver que tem muita coisa na ciência da lógica que é muito confluente com o que existe em certas concepções que o Deleuze fala, não o Guattari. Guattari é outra coisa, né? O Guattari é pego como uma espécie de espantalho para ser o politizável da dupla, né? A Deleuze é muito teórico, né? Ele é muito filosófico, é sempre uma questão de trazer o filósofo como se fosse
uma porra de um pensador de gabinete, mesmo que esse pensador de gabinete esteja na periferia, mas não interessa o que ele está falando, que é abstração, tá ligado? E, tipo, eu não gosto muito desse tipo de raciocínio, sabe? Eu acho que é inócuo, eu acho que é inexequível, sabe? Então tem muitas questões envoltas nisso aí, saca? Mas, assim, em resumo, há inúmeras possibilidades a partir de Hegel, e dentre elas, o que você apontou, tendo em vista uma teleologia que é presente, mesmo que seja espiralada e ascendente, há essa possibilidade, e os conservadores hegelianos fazem isso, e com justificativa, mas não é a única possibilidade. Né? Tem vários outros modos de exploração da concepção hegeliana. Certo. Joia. Joia. Muito bem, muito bem. Vamos continuar? Dá para continuar, Alberto? Continua, Até quando? continua aí. Até quando? Vamos lá, Nada então. infinito. Opa! Preparem aí os colchonetes. Brincadeira. Vamos lá. Com tal proposta de definição socioteórica e de uma localização da dinâmica da aceleração na trama estrutural e cultural da modernidade, a presente investigação se compreende como uma contribuição à teoria social sistemática e empiricamente conformada a uma redefinição sociológica da modernidade. Então, é o que ele pretende, né? O que ele persegue. Embora tente, como toda teoria da sociedade que queira ser tomada seriamente, ordenar e interpretar fenômenos empíricos ao postular nexos estruturais e culturais que naturalmente podem e devem ser ele próprio um estudo empírico, na medida em que diagnostica e postula desenvolvimentos sociais, ele se abre naturalmente à possibilidade de avaliação e crítica. No entanto, não é possível constatar a validade de seus princípios através de um método uniforme, fechado, que não há método de pesquisa social empírica que permita apreender simultânea das ações e das estruturas relacionadas entre si e a complexidade da estratificação dos modelos e perspectivas temporais. Aqui eu gostei. Já está uma coisa mais crítica. A busca por um método controlado e uniforme, como quero mostrar no próximo capítulo, direciona o olhar para uma superfície de fenômenos deveras restrita, que não permite abarcar estruturas profundas e contextos mais vastos. Em estudos empíricos, como análise de alocação temporal ou estudos sobre demanda e modelos temporais de organização, é especialmente a associação temporal das necessidades estruturais e perspectivas culturais que é sistematicamente perdida de vista. A ligação empírica de meu trabalho é dupla. Primeiramente, recorrerei de forma necessariamente eclética, sobretudo quando o curso da argumentação se fundar em suposições empiricamente testáveis, a um material de dados já existentes, uma série de análises sociotemporais e psicológicas muito diferentes entre si. Nesse processo, faz parte da honestidade intelectual, já referida por Max Weber, não agir de forma seletiva ou sob uma lógica subsuntiva, considerando apenas os levantamentos que confirmam a hipótese da aceleração, mas antes observar os resultados de forma neutra em relação à hipótese apresentada. Nota 86, Weber, para uma discussão crítica sobre o tema em pesquisas mais recentes e de cunho empírico, ver meu apanhado literário geral em rosa. Fim da nota.
As análises de alocação temporal são, em vários aspectos, elucidativas nesse sentido e estão disponíveis em larga escala. São indispensáveis quando se trata de confirmação de um aumento do ritmo de vida, embora, como será mostrado, sejam mais adequadas como instrumento para análise dos arranjos temporais altamente diferenciados na modernidade clássica do que para o exame das estruturas temporais desdiferenciadas da modernidade tardia, e severamente deficiente, conceitual e metodologicamente, no levantamento da condensação de episódios de ação e experiência, quando comparado aos indicadores-chave aqui apresentados. Também imprescindíveis são os estudos qualitativos que procuram pesquisar a experiência e a percepção do tempo dos indivíduos, bem como os motivos de transformações e suas práticas e perspectivas temporais. Nota 88. A esse respeito veio principalmente Ronen, Arens, Guerra, assim como Sennett. Fim da nota. Sem considerar tais resultados qualitativos, não se pode decifrar a lógica da tradução de imperativos sistêmicos e impulsos das ações individuais. Para averiguar as transformações especificamente temporais dos modelos de identidade que estejam ligados a essas ações, lançarei mão de investigações sociológicas e psicológicas de pesquisas sobre identidade. Quando, ao contrário, se tratar de decodificar modelos temporais sistêmicos, utilizarei estudos de estrutura e horizonte de tempo da política, do direito e da economia. Informações sobre transformações cronoestruturais da sociedade contemporânea podem ser encontradas também em análises do assim chamado processo de globalização e investigações cronogeográficas. Uma das dificuldades principais está na verificação empírica da postulada aceleração da mudança social. Há não apenas o problema da contínua falta de dados históricos comparativos, mas ainda a complicação da ausência de consenso nas ciências sociais sobre quais seriam os indicadores mais adequados da mudança social. Tampouco há clareza a respeito de o que permitiria constatar uma aceleração dessa mudança. A hipótese mais provável de que seria a aceleração das taxas de inovação falha empiricamente por não ser claro o que valeria como inovação base nos respectivos setores sociais, isto é, na ciência, economia, arte, etc. Em função disso, primeiramente, desenvolverei uma definição de mudança social baseada no conceito de contração do presente, do filósofo Hermann Löb, para então buscar evidências e contra-evidências para uma correspondente transformação das taxas de transformação, análises da mudança de estruturas educacionais, profissionais e familiares poderão fornecer indicações decisivas. É um trabalho extenso, né? Percebe que ele não se resumirá a dados, né? Dados empíricos de censo, de arquivos, né? de notas, de gráficos ou esses tipos de base de dados, né, notoriamente conhecidos e utilizados pelas ciências sociais, mas também de outras formas, de outras informações, né, baseadas em muitos trabalhos que fogem um pouco à sociologia, né? Vai para o direito, vai para a economia, vai para a política, vai para os estudos de novas tecnologias, né?
E o interessante dele falar aqui sobre a utilização do conceito de contração do presente, e realmente, sem esse entendimento dessa contração do presente, fica realmente difícil dar esse início ao entendimento da tese dele, da proposição dele, né? Sobre a questão da modernidade das estruturas temporais, né? Então, ele vai partir já de um ponto muito bem, vamos dizer assim, marcado, né, na filosofia de Hermann Löw, né, de entendimento dessa contração do presente, né, de como o indivíduo se sente no presente em detrimento do passado, né, do tempo que decorre, né, que escorre para trás, e do que vem pela frente, né? O que ele vai, o que esse filósofo fala do entendimento de que o nosso presente, né, enquanto homens modernos ou pós-modernos, como vocês queiram, ele está se contraindo, né? Então, o passado e o presente, eles estão se estreitando, eles estão apertando, eles estão pressionando o presente. E aí ele vai explicar um pouco por que dessa percepção. Continuando a leitura. Esse procedimento clarifica de antemão a segunda forma de embasamento empírico do presente trabalho. Como pesquisa teórico-social, ele ambiciona abrir novos horizontes de questões e fornecer novas perguntas orientadoras para pesquisas empíricas futuras, nas quais a tese, tanto difusa quanto pervasiva, de uma aceleração geral da vida social, possa ser traduzida para um campo de questões investigativas empírica e precisamente definíveis. Nota 90. É exatamente essa saturação empírica da diagnose da aceleração através da sua reformulação em hipóteses verificáveis que o grupo de pesquisa em torno de Reinhard Koselleck, apesar de intensos esforços, ainda não conseguiu alcançar, segundo Koselleck em uma carta pessoal de 26 de novembro de 2001 ao autor. Fim da nota. No sentido da definição de Jung-Habermas, que abre essa introdução da relação entre teoria social e as ciências sociais, o objetivo Habermas o objetivo desse trabalho. Hã? Habermas não. O objetivo desse trabalho é estabelecer um novo paradigma de pesquisa ao poder de foco da lupa, em cujo centro está a aceleração das estruturas temporais da sociedade moderna. Antes de começar com o trabalho propriamente, gostaria ainda de me posicionar ante 3 objeções metodológicas previsíveis. A primeira trata de uma questão da significância sistemática de resultados empíricos. Um problema fundamental das investigações que se voltam ao diagnóstico do tempo reside no fato de que, para cada tendência identificável, pode-se encontrar contratendências, e para toda evidência, contra-evidências. Essa dificuldade é um dos principais responsáveis pela insegurança existente com relação, por exemplo, à significância dos diagnósticos da globalização e da individualização. Similarmente, uma teoria da aceleração é confrontada com um problema de, por um lado, como já exposto, ter de ser capaz de definir empiricamente o valor sistemático de fenômenos de aceleração, de forma que eles se mostrem como residuais, como uma reação a processos primários de aceleração ou efeito colateral da aceleração. Em segundo lugar, há a questão da significância sistemática dos dados quantitativos para ser respondida. Sendo a hipótese se
hipótese diretriz desse trabalho a suposição de que os fenômenos de aceleração são fundamentalmente para o desenvolvimento cultural e estrutural das sociedades modernas, ela não é refutada pela evidência de que grandes grupos de população estão excluídos do processo de aceleração identificados, seja por estarem desempregados, doentes, privados de direitos ou marginalizados de outras formas, na medida em que devem ser considerados excluídos das esferas sociais decisivas para o desenvolvimento da sociedade. Sua significância para as transformações estruturais e culturais da sociedade é limitada, a despeito de um número crescente de vítimas da modernização, obrigadas à desaceleração, não refuta, portanto, a tese de que a aceleração é uma característica definidora da modernização. Além disso, em face das diferenças específicas de grupos no que diz respeito à experiência e à organização do tempo, prossegue o debate, no âmbito da pesquisa temporal sociocientífica, a respeito da questão da sensualidade, do tempo, ou seja, sobre a diferença entre homens e mulheres no comportamento diante e na experiência do tempo, bem como suas causas culturais e estruturais. O fato de tal questão ter sido pouco contemplada no presente trabalho não significa que o autor a julgue irrelevante. Ele parece ter, entretanto, diante de uma análise sistemática da modernidade pela teoria da aceleração, significância secundária. As pressões de aceleração atuam igualmente sobre homens e mulheres, embora seja supostamente possível comprovar que, sobretudo, mulheres profissionalmente ativas com filhos assintam em grau ainda mais elevado que homens, já que a incumbência da coordenação da família ainda recai principalmente sobre elas. Buscar uma redefinição do processo de modernização através de uma análise temporal não é negligenciar gravemente a transformação complementar do espaço. Quem fala do tempo deve também falar do espaço, diz a segunda objeção metodológica a ser tratada aqui. Ela se baseia na convicção sociológica influenciada por Kant e Durkheim de que espaço e tempo devem ser considerados formas equivalentes, fundamental perspectiva, entendimento. Em função disso, muitos desenvolvimentos centrais das abordagens sociocientíficas atuais, centrais para o presente trabalho, são descritos integrando a dimensão espacial como time-space distanciation. Desculpe meu inglês, gente. Não sou bom nisso, não. Como time-space compression, ou como aniquilamento do espaço pelo tempo, ou até mesmo enfatizando a perspectiva espacial como a liquefação do espaço em flaws e escapes. Incontestável nisso é que a percepção e o domínio de espaço e tempo estão intimamente ligados entre si. Essas categorias valem para Kant como dados a priori, aparecem Durkheim como construtos sociais mutáveis histórica e culturalmente, mas ineludíveis individualmente. Minha tese, na sequência, será que espaço e tempo, em face do processo de modernização, não crucial, são equivalentes. Isso aí ele já está se colocando. Isso é crucial, porque apesar de ele evocar a questão de categorias, ele está fazendo exatamente uma diferenciação entre esses autores, tá ligado? Sim. Como ele entende uma espécie de deslocamento dentro daquilo que a gente criticou, e eu continuo criticando, e apesar dele fazer esse movimento, eu acho que permanecem resquícios aí, inevitavelmente, mas ele está tentando elaborar essa questão. Acho que é bom ressaltar isso, tá ligado? Pelo menos eu percebo assim, não sei se você percebe de outra maneira. Sim, percebo sim. Inclusive ele coloca aqui, né? Como ele se posicionamento nessa questão. Né? Minha tese, na sequência, será que espaço e tempo,
em face do processo de modernização, não são equivalentes. Então, ele está indo de encontro a Kant e a Durkheim, né? Segundo o que ele acha. Encontra os dados, contra a questão dos dados a priori, né? Das categorias a priorísticas, quanto a Durkheim no seu questão das estruturas sociais. Então, ele está se posicionando contra. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. A experiência espacial possui uma primazia incontestável, tanto filo quanto ontogeneticamente, sobre a experiência temporal. Enquanto a primeira está mais próxima do a priori kantiano, a última apresenta características de variabilidade sociohistórica em grau bem mais elevado. Ontogeneticamente, não restam dúvidas de que o senso de espaço e a orientação espacial da criança se vê bem mais cedo que seu senso de tempo, em razão do efeito da força gravitacional e da distribuição dos órgãos dos sentidos e locomotores. A diferenciação entre em cima e embaixo, entre frente e atrás, é corporal para os seres humanos. Direita e esquerda, ao contrário, em função da estrutura simétrica do corpo, são um esforço artificial de síntese que crianças só aprendem mais tarde e, por vezes, de forma incompleta. Eu diria até que até adulto, às vezes, se atrapalha com direita e esquerda. A orientação temporal, ou seja, a capacidade de estimar distâncias temporais ou duração de eventos, é mais complicada e mais abstrata que diferenciações espaciais primárias e se desenvolve somente bem mais tarde em crianças. O sentido temporal só pode ser considerado completamente desenvolvido na puberdade. Filogeneticamente, mantém-se a primazia no fato de que as percepções e os conceitos temporais se desenvolvem pelas transformações da qualidade do espaço. Aí veja como ele está questionando esse paradigma do espaço-tempo em Kant e Durkheim para chegar lá depois ao Liebe, né? Do estreitamento do espaço em detrimento do tempo. Continuando. As diferenças locais observáveis entre dia e noite e entre as estações do ano, com os ritmos naturais e sociais ligados a elas, formam, via de regra, a base para definições temporais e para o desenvolvimento de um vocabulário sobre o tempo. Nota 100. Vou ler aqui que interessante. Vê, por exemplo, Elias, Dux, Evan Pritchard, Giddens. Da mesma forma, nossas categorias para tempo seguem geralmente uma semântica espacial, como antes e depois, etc. Deixa eu ver se tem mais nota aqui. Não, terminou a nota. Voltando. Tempo é assim. Tempo é assim no desenvolvimento cultural, primeiramente, sempre tempo local. Ele é definido pela posição do Sol e pelo desenvolvimento natural das estações em um lugar específico. No entanto, justamente nesse menor ancoramento antropológico das estruturas e perspectivas temporais em relação à percepção espacial, é que está o motivo para que elas sejam grandezas mais variáveis numa perspectiva sócio-histórica. Estruturas temporais podem modificar-se numa proporção que as espaciais nunca poderão. Mudanças no regime espaço-tempo de uma sociedade partem, assim, sempre de estruturas temporais modificadas e não de modificações do espaço. É possível, portanto,
com alguma plausibilidade que o nascimento da modernidade foi a emancipação do tempo em relação ao espaço. Ô, Nelson, como que tu encara esse argumento aí? Pô, porque eu acho que tem uma certa margem para um certo comentário. Tá me ouvindo aí? Porque eu acho que a minha internet deve estar uma merda aqui. Ou deve ser a sua, não sei. Deve ser a minha, né? Oi. Houve uma queda daqui, viu? Vocês ouviram até onde? Até que parte? Pessoal? Eu acho que o Alberto... Voltou aí ou não? Voltei. Então, não sei se você escutou o que eu tava falando. Não sei se você escutou. Não ouvi nada. Mas vê só. Não. Eu quero entender como é que você compreende esse movimento de afastamento que ele está promovendo referente à questão categorial kantiana, referente ao processo histórico, que foi onde você falou até agora há pouco que eu estava ouvindo. Como é que, assim, não é um questionamento, não é um questionamento no sentido referente a você e etc. Né? Eu tenho que especificar isso, né? Estou dizendo que você faz isso, muitas vezes soa como isso. Assim, até onde você está entendendo que existe esse afastamento do processo dele, do que ele está promovendo referente a esse processo cognitivo histórico, né? E é interessante porque, na minha percepção, já existe esse movimento cognitivo histórico. Nietzsche já coloca isso, né? E aí eu evoco até que ponto ele está, de certa forma, também inventando a roda, porque Nietzsche já falou sobre isso, né? Ressignificou essa questão. Enfim, velho, o que é que tu tá percebendo que a partir de agora ele está colocando de uma maneira diferente a partir desse distanciamento que ele promove a partir de Kant, apesar dele evocar as categorias de uma outra maneira. Eu queria ouvir você para entender, para gente conversar sobre isso, tá ligado? Certo. Não, eu não acho que ele está inventando a roda. Não só ele, como muitos outros, por exemplo, Elias. Não, eu não estou ironizando o autor. O que eu estou dizendo assim é, tipo, talvez não esteja trazendo grandes novidades do ponto de vista desse questionamento. Foi isso que eu quis dizer, tá ligado? Então, é isso mesmo que eu estou dizendo. É exatamente isso que eu estou... Beleza, então prossiga. Prossiga com veemência. Não há uma invenção nenhuma. Né? Não há invenção nenhuma aí. O Norbert Elias trata sobre isso, né? O livro dele, que agora eu esqueci o nome, que eu até estava lendo outro dia, já fala sobre isso, essa mudança das estruturas sociais e da independência do tempo, né, do tempo de trabalhar, do tempo de vida, do fazer humano, em detrimento das condições da natureza, né, de que o indivíduo ele tinha o tempo para realizar suas tarefas no dia, né, no dia claro, porque havia toda uma questão de falta de suporte para que ele pudesse continuar trabalhando e fazendo seus afazeres até de noite. Né? Então, a vida do ser humano ela estava mesmo aprisionada nessas condições espaciais. Né? Então, ele não está trazendo nada de novo, certo? Nada de novo. O que eu apontei aqui e eu comentei é de como ele faz esse movimento, passando por isso, para chegar lá a tese do Liber sobre estreitamento espacial. Né? Então, é só uma... Sobre? O estreitamento espacial. Sustentamento espacial? Não, estreitamento. Ok, beleza. Estreitamento, certo? Então, não é que ele está trazendo algo de novo. Eu só pontuei naquela parte de como ele está fazendo esse movimento, né? Para um entendimento
de que esse questionamento a partir de Kant e Durkheim vai servir para ele para chegar até o ponto B, que é sobre esse trajeto. Não porque necessariamente ele está trazendo nada de novo. Não, mas veja só, rapidinho. Só um breve comentário. A minha questão não é nem que você está fazendo essa defesa e nem do ponto de vista que ele queira fazer esse movimento. Mas é porque ele anuncia essa questão em um dado momento, que é essa distinção do aparato cognitivo Sim, elucidativo kantiano distinto de uma inexorabilidade histórica. Ele faz questão de dizer que ele não está querendo associar as duas questões. Tem um trecho que você leu que ele fala diretamente isso. E eu acho que isso não se sustenta, pelo menos até agora. Esse é o meu ponto. Não que você esteja defendendo isso, e não que ele esteja, que talvez, não. de alguma maneira... Certo, entendi. Entendeu agora? Entendi, Falou? tranquilo. Beleza. Eu queria só saber de vocês até onde vocês me ouviram. Não, foi muito pouco. Na verdade, eu acho que foi só eu. Acho que foi a minha internet que cortou aí. Não, foi a minha mesmo. Foi a minha. A minha mesmo. Enfim, não sei. Aí perguntar às meninas aí. E aí, pessoal, eu fui até onde vocês me ouviram? Foi até o final da página 57 ou já estava indo na outra? No final da 57. Final da 57, beleza. Então, continuando aqui, né? Último parágrafo, né? Da 57. No entanto, justamente nesse menor ancoramento antropológico das estruturas e perspectivas temporais em relação à percepção espacial é que está o motivo para que elas sejam grandezas mais variáveis numa perspectiva sócio-histórica. Estruturas temporais podem modificar-se numa proporção que as estruturas espaciais nunca poderão. Mudanças no regime espaço-tempo de uma sociedade partem, assim, sempre de estruturas temporais modificadas, e não de modificações do espaço. É possível argumentar, portanto, com alguma plausibilidade, que o nascimento da modernidade foi a emancipação do tempo em relação ao espaço. Fato que está no princípio do processo de aceleração, com a introdução do relógio mecânico e mais tarde do tempo padronizado. Este se emancipa do lugar. O tempo pode ser definido a partir daí, independentemente das qualidades do espaço. Na filosofia, no pensamento de Kant, dá-se a emancipação do tempo no momento em que ele ganha uma certa importância maior que o do espaço, na medida em que constitui o sentido interno. E com Hobbes, e na física moderna, finalmente, o princípio do movimento, como liberdade, torna-se preeminente em relação ao da imobilidade aristotélica. Assim, a discussão sobre a transformação do processo de modernização é unânime que se trata de consequência de mudanças nas estruturas temporais. Antes, eu quero falar aqui da nota 101 e 102, né? Sobre a ideia de um movimento ganhar precedência na modernidade em relação à inércia e o tempo, assim se tornar dominante em relação ao espaço, vê Harvey. Ao mesmo tempo, a necessidade de explicação e justificação é deslocada em favor do movimento. Desde Hobbes, é a inércia que exige esclarecimento, como observa, por exemplo, Ramsted. Nota 102. Assim formula Zygmunt Bauman. No conflito moderno entre tempo e espaço, espaço era o lado consistente e insistente, inerte e canhestro, capaz de financiar uma guerra apenas defensiva, de trincheiras, de ser um obstáculo para os avanços obstinados do tempo. Tempo era o lado ativo e dinâmico da batalha, o lado sempre na ofensiva, a força invasora, conquistadora e colonizadora. Fim da citação de Bauman, da nota 102.
voltando, a progressiva contração do espaço, observada frequentemente desde a introdução das ferrovias e dos barcos a vapor, é uma consequência da transposição mais rápida de distâncias. A compreensão do espaço, postulada pelo geógrafo David Harvey, é introduzida pelo próprio autor, explicitamente como a aniquilação do espaço pelo tempo. Nota 103, Harvey. Ocasionada pelo processo de aceleração temporal e os flaws e escapes, né, da modernidade globalizada, que se desvinculam de uma fixação estável no espaço geográfico, podem ser interpretados quase exclusivamente como consequência da simultaneidade e até certo ponto global da crescente velocidade de circulação de torrentes informacionais. Sendo assim, minha tese é que não há, na modernidade, analogamente à aceleração, um momento de transformação espacial autônomo. A mutação das estruturas espaço-temporais é impulsionada de forma primária pela sua dinâmica transformacional temporal. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, quero que você talvez faça uma observação sobre isso aí. Você se sentir apto. Como é que é? Mais uma vez, ele insiste na questão da distinção entre a elaboração cognitiva e a concepção histórico supostamente social. Como é que tu entende essa questão aí? Que ele está elaborando. Certo. Vamos lá. O que me parece que ele está fazendo? Ele está fazendo uma certa adaptação, vamos assim dizer, de questões que são filosóficas à aplicação sociológica. E ele está apontando o seguinte: olha, o tempo parece ter uma importância maior no sentido de que ela parece ter uma certa variedade, vamos assim dizer, que sobrepuja a questão do espaço em várias situações, né? E para onde ele quer trazer? Ele quer trazer para a questão do movimento, né, social, dessas transformações a partir da técnica, a partir de uma série de transformações tecnológicas, né, vamos assim dizer, que suplanta a uma certa limitação que o espaço dava ao ser humano, certo? Então, você tinha, por exemplo, na Idade Média, as pessoas tinham somente o dia para trabalhar e fazer seus afazeres, sendo que à noite, quando escurecia, as pessoas se recolhiam, né? Com um certo avanço dessas tecnologias, a lâmpada e uma série de outras criações, outras invenções, essa submissão do indivíduo ao espaço... Com a invenção do crack, por exemplo, ninguém fica em casa mais à noite. Não ficou mais tão exigente, ou seja, há uma suplantação, né? uma superação, né? A superação dessas dificuldades do homem, né? Da sociedade. E aí, o que vem mais a isso? A questão do espaço também em relação ao tempo, a questão da locomoção, né? O que antes você levava, por exemplo, uma viagem, né? Período do Império, vamos assim dizer. Não estou aqui só pegando alguns exemplos bem rasos, bem superficiais. A pessoa saía do Rio para São Paulo a cavalo, levava, vamos assim, uma carrada de tempo, né? Levava semanas, né? De muito tempo para você percorrer determinados espaços. Com o advento das ferrovias,
né, houve uma mudança drástica na forma da percepção da experiência, né, do espaço e do tempo, né, em relação a essas transformações tecnológicas. Né? Você percorria o oceano, poderia demorar 3 meses, né, 3, 4, 5 meses num barco à vela. Hoje, um navio faz esse mesmo trajeto em questão de dias. Então, ele está meio que mostrando que essa experimentação de espaço-tempo, ela sofreu uma mudança muito grande, que é o que ele está querendo levar. Ele está querendo levar a um outro entendimento de que esse espaço, né, do qual podemos dizer, em termos espaciais mesmo, de ambientação, ele está já, não é mais um grande entrave ao ser humano, né? Decorrendo ao tempo. Então, está mais ou menos nessa discussão, nesse debate, nesse questionamento aí, nessa problemática. Né? Não é bem a problemática, vamos dizer assim. Está nesse ambiente, né, de teórico. Né? Porque qual é o interesse dele? É para mais adiante ele vai mostrar como esse tempo, essas estruturas temporais, elas são movidas por termos que ele vai utilizar, por exemplo, de motor da aceleração social, né? Ele vai demonstrar depois como é que esses motores se apresentam, motores, por exemplo, de competição, né? Motor social como competição, motor cultural, né? Ciclo de aceleração, uma série de outros termos que ele vai estar associando, mas que antes a gente precisa estar o entendimento de que em que ambiente ele está se colocando, né? Em que discussão, né? Em que campo discursivo ele está se movendo, né? Então, mais ou menos por aí, nesse sentido. Só vou dizer uma coisa, do gênio das espécies. Não sei se vocês estão, se eu expliquei adequadamente, se deu para entender a questão, como eu coloquei. Só vou dizer uma coisa, do gênio da espécie. Nietzsche. O quê? Do gênio da espécie. Do gênio da espécie, sim, lá em Da Ciência. Sim, porque eu acho que toda essa tentativa, não sua, mas assim, uma tentativa de elaboração entre cognitividade e objetualidade histórica, que é o que está sendo suscitado aqui, isso Nietzsche já elaborou de alguma maneira, tá ligado? Não, aí, essa é a minha questão desde o início, né? Por isso que eu estou dizendo, insistindo, beleza, contestações, discordâncias, tudo isso é muito bem-vindo e eu acho que, porra, o massa que eu tento fazer aqui o tempo inteiro, não que isso seja direcionado a mim, de trazer pessoas e etc, inclusive você, porra, um dos melhores achados foi, sei lá, fazer um grupo aí do Nietzsche com o Nelson e a gente se dá bem do ponto de vista de discutir o Nietzsche de uma maneira, às vezes, não tão confluente, mas compreender que existem algumas possibilidades que são concretizáveis a partir, inclusive, da experiência acadêmica de anos. Perceber como isso, às vezes, é insustentável. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O Rosa traz uma questão que me parece uma situação que é de uma insolubilidade entre o processo histórico e o processo cognitivo, que de alguma maneira se retroalimentam e de alguma outra forma
se contradiz de uma outra maneira que produz outro algo. Aham. Uhum. Então, o que eu fico pensando é que, ok, talvez ele seja um sociólogo, eu não sou profundo conhecedor e pesquisador do Rosa. Mas assim, até que ponto essa questão sociológica se sustenta dentro desse tipo de abordagem? Tá ligado? Aham. E não é só referente a isso, né? É referente como a sociologia às vezes parece algo prioritário, né? Mas a sociologia às vezes está presa dentro de uma certa circunscrição, sabe? Aham. Que o Aham. Rosa parece estar elaborando aqui, do ponto de vista que não vai conseguir afetar um aspecto cognitivo que pode ser elaborável, né, mas que é proveniente do seu próprio contexto histórico, mas que está seguindo um determinado curso, aí eu vou ser exagerado aqui, um curso escolástico, né, que ocorre dentro de uma certa lógica, sacou? Uhum. E isso independe de ser minoritário ou majoritário, tá ligado? E isso eu percebo constantemente em certos discursos também, tá ligado? Perfeito. Discursos e certas pretensões, e certas pretensões críticas, inclusive de criticar esse tipo de concepção. Do ponto de vista, Aham. seja do ponto de vista mais conservador, ou seja, do ponto de vista mais insurgente, isso continua voltando, tá ligado? Eu acho que isso transita de uma maneira desses ambientes. Desses ambientes, assim, controversos, mas a controvérsia não quer dizer que eu tenha que assumir um lado ou outro, mas assim, que eu tenha que administrar de uma certa maneira a controvérsia dentro de certas percepções que pareçam um pouco assertivas demais e perceber daquele ponto de vista no sentido dialético que aquele que eu aponto também exibe uma certa contradição em certas dinâmicas, em certas concepções, em certas indicações, tá ligado? Mas que não sejam daquela área que eu projeto, Aham. que dê uma amplitude para além daquilo, tá ligado? Tô entendendo. Não, eu acho que é por aí mesmo. Também tem que funcionar a coisa, né? Senão vira outro dogma também, né? Corre o risco de criar outro dogma, outra cristaliza-se, né? Novas formas de pensar que não abre espaço também, né? Que aí, eu acho que é isso que é importante também no grupo, né? Os grupos como esse. Exato. É diferente da academia. Na academia você tem ali o cara que é o detentor absoluto da interpretação e você só diz amém. Né? Tudo que você fala. Pode... E outra coisa, tudo que você fala de questionamento tá fora, não. Isso tá fora. Tá errado. Tá adequado. Exato. Não, lógico, assim, isso não traz a questão de você apontar. É engraçado, porque isso traz um certo resquício, inclusive, do peso do equívoco, né? Como se o equívoco fosse um crime, tá ligado? Eita, caiu aí? Acho que ele caiu de novo. Caiu aí? Poderia até avançar, mas realmente hoje eu estou bem Caiu mal. Eu aí? queria até continuar, Caiu, foi? mas eu não tenho mais. Você caiu? Não, eu tô. Não, eu tô normal aqui. Chegou um momento que eu parei de ouvir você. Mas assim, o que eu queria dizer, assim, já que tá falando sobre isso, a questão é a seguinte. Não que o equívoco seja algo que deva ser recriminado, né? Algo que deva ser reelaborado, mas dentro dessa lógica aí, parece que você cometeu um erro ou cometeu um equívoco, parece algo que você deve, de alguma maneira, carregar isso como uma coisa pro resto da sua vida. Como eu fui capaz de cometer um equívoco, né? Como eu fui capaz de escrever uma linha para além ou a menos daquilo que eu deveria escrever? Como eu fui capaz de comentar dentre tantos doutos, né? Aquilo que não era comentável, tá ligado?
Porra, velho, isso é tão patético, tá ligado? Isso é tão ridículo. E passa o tempo e o tempo só mostra como essas pessoas começam a ficar completamente ridículas e paradas no tempo, independentemente de toda a sua suposta erudição. Tá ligado? Mas elas permanecem lá, né? Porque é um âmbito, assim, alto privilegiável, né? Uhum. Sim, sim. Então, não há quem diga contra isso, porque eles se autossustentam. Então, não é questão de apontar que eles ou nós e etc. Mas, assim, eu não faço parte disso, nunca fiz, né? Tá bom? Essa é a questão. E eu acho que produzir conhecimento está muito para além dessa autoproteção, tá ligado? Institucional. Nós somos um grupo respeitado aqui e acolá. Dane-se, pra mim não tá dizendo nada. Sabe? De certa forma. Me diz alguma coisa, como uma espécie de manual, né? Como tipo, o Aurélio. O que é o Aurélio? O dicionário, né? É o que eu consulto, mas que não tem grande importância, tá vendo? Deixa eu consultar isso aqui pra ver. Eu posso usar o quê? Saca? É algo desse tipo, Sim, sim. sabe? Mas em termos de criatividade, de uma nova gramática, de uma nova possibilidade filosófica, não é o que me parece está sendo feito, por mais que a galera encare isso como uma ofensa, tá ligado? Não é isso que vocês propuseram a se profissionalizar. Vocês são profissionais disso. Então tem que se orgulhar disso. De serem filólogos, eu acho que nem isso são, mas assim, eles só ofendem se chamarem de filólogo. Não, nós fazemos filosofia. Não, vocês fazem filologia de uma maneira que me parece, assim, ridícula. Mas, assim, é o que vocês se propuseram. E às vezes é um sistema cruel também, né? Ok? E acaba se tornando também um sistema cruel, né? Porque Bom, se você quisesse. Assim, você eu demorei 7 anos para entender isso aí. e quando Tá você ligado? escreve alguma coisa e foge da corrente É porque interpretativa você é burro, é porque você aceitável, não presta. aí você porque você Porque não você é entendeu burro, você não presta, você é idiota ou qualquer coisa que eu valha. Só que isso não é tratado nessa linguagem. É dizer assim, olha, pessoal, acho que você não trabalhou muito esse texto, acho que você precisa trabalhar ele melhor, de tal e tal forma, etc. E você fica sem entender. Tá? Mas é assim mesmo. Não é essa a linguagem ou eu tô ficando maluco? É por aí mesmo. Eu passei por isso várias vezes. É por aí mesmo. Aí você vai ler os textos das sumidades, assim, essa. Puta merda. Não tem muita coisa a dizer, para além, inclusive, daquilo que você está estudando, tá ligado? Assim, parece. Mas assim, existe uma autoeleição e, porra, sinceramente, eu desisti disso aí há, sei lá, 3 anos atrás. Quando eu me percebi nesse mar de merdas, é assim. E o pior, mano, quando você sai do grupo, aí entra uma galera no grupo que você fica tentando dizer pra galera assim, ó, não vai pra esse caminho que você vai se fuder. É como se você estivesse dizendo o contrário, dizer assim, mano, eu só tô dizendo isso pra tu porque, tipo, eu não quero que tu fale. Aí a galera vai com todo gosto, do mesmo jeito, como se, tipo, como fosse a última água do pote, tá ligado? Aí a galera chega lá, aí daqui a 2, 3 anos a galera vai dar com a cara na parede, ou não, dependendo de quem for, mas vai dizer assim, porra, bicho, bem que tu avisou e não sei o quê. Aí você vai te lascar, tá ligado? Entra uma galera com uma arrogância, assim, diz assim, esse bicho tá falando isso porque ele é um frustrado, não sei o quê. Porra, mano, mas não é questão de ser frustrado, não, mano. Quando eu entrei nesse grupo aí, a galera me tirava como se eu fosse um cara que fosse aparelhado por alguém, tá? Porque o cara demonstrava admiração pela minha maneira de filosofar. Só que isso não foi o suficiente, porque a minha posição política nunca foi pró-acadêmica
E nunca vai ser. Se eu tô na academia, se eu vou concluir um mestrado, foi na base da luta e na resistência e na base da tora, tá ligado? Só que, tipo, é aquela parada de dizer assim, quem é que aguenta isso, né? No sentido de estar com, sei lá, mais de 30 anos, tem família para criar, tem, etc. Tem um monte de responsabilidade de estar insistindo numa porra de uma vida dessa. Só quem é filha da puta é quem é miserável mesmo, tá ligado? Sacou? E aí, quem continua nesse caminho, ou é privilegiado, ou é ruim, feito eu. Né? Ou feito você, talvez, né? Não sei. Como é que você concluiu o seu mestrado? Você é ruim de alguma maneira. Ou não, ou tô errado. De certa maneira, Porque você tá tem que certo, ser, hein? mano. É isso por aí mesmo. Tem que ser, mano. Tem que ser. É isso, mano. É isso aí. E aí? Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Se não ficar um dueto aqui, eu e Alberto só. Não? Então a gente para aqui nesse parágrafo aqui, certo? Com a tese dele, certo? Não há na modernidade, analogamente à aceleração, um momento de transformação especial autônomo. A, muta, Deixa eu a fazer um mutação convite. das estruturas temporais é impulsionada pela forma primária, pela sua dinâmica transformacional temporal. A gente para aqui e na próxima reunião a gente continua. Deixa eu Alguém fazer mais um quer comentar convite. alguma coisa? Deixa eu fazer um convite. Sim, faça aí. Quarta-feira É que bom. vem, 1 ou 2 horas da tarde, a gente vai começar a estudar o famoso Zaratustra interpretado por Jung. Saca? A gente vai fazer ao vivo no Bacana. YouTube. Quem quiser participar vai ser aberto. Só que eu acho muito importante para quem se compromete com o pensamento de Nietzsche, principalmente, para tentar entender um pouco do Zaratustra. Então, quem tiver interesse, pode colar que de alguma forma pode chegar aí através do canal do Nelson, do meu canal, etc. E vai ser muito bem-vindo. Isso é isso. Isso aí. Pedir também a galera para se inscrever, né? Nos canais, dar essa força, dar like e tudo mais. A gente precisa também desse comentário, né? Dizer o que acham, como tem sido e tal. Né? Deixar a sua impressão também é importante, né? Para a gente isso também, viu? Então, obrigadão, viu, Alberto? Tamo junto. Valeu, cara. Abraço. Valeu, abração.